Oi gente, e aí, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a observação do céu feita pelo homem e o que acarretou, né? Qual é o impacto dessa observação que aí o homem faz desde antigamente, analisando aí o céu, para saber como é que funciona, como é que o planeta aí se comporta nessa questão do sistema solar, tá? A gente vai ver que o conhecimento que se tinha antes era um conhecimento mais empírico, baseado ali no cotidiano, tá? Do conhecimento a partir da visão que se tinha, né? Uma vez que não se tinha aparatos tecnológicos para enxergar fora do planeta, muitas explicações eram dadas a partir do que se conseguia observar a olho nu ou até com o uso de aparelhos como o telescópio, tá? Esse assunto ele está aí dentro do livro de vocês, é o capítulo 2, tá? Que vai falar sobre essa relação aí do homem com o ambiente e o que ele conseguiu explicar a partir da observação, principalmente analisando o céu, tá? Então a gente vai ver que muitas atividades do homem ela era influenciada pelo movimento aí dos corpos, né? Tanto do Sol quanto da Lua, principalmente da Lua, tá? Então a gente vai ver nesse capítulo, nesse vídeo de agora. O segundo capítulo do livro de vocês vai começar agora, tá? Então, estou aqui com o livro em mãos, então você já abre aí o livro na página 23, beleza? Então, aí na página 23, a gente tem aí, olhando para o céu, cuidando da terra, tá? Então, esse título já mostra o que a gente vai falar agora, que é essa coisa do homem analisar o céu e determinar aí qual é a sua relação, qual a explicação do planeta Terra, tá? Então, para começar, a gente já tem algumas perguntas e aí a gente vai debater um pouquinho sobre cada uma delas para a gente compreender melhor o assunto para ficar mais amarradinho, tá? A primeira pergunta é: o Sol nasce sempre no mesmo lugar? Se a gente parar para analisar, né? A gente parar para sentar e ver o nascer do Sol, a gente vai ver que ele vai nascer num ponto e durante o dia ele percorre todo um trajeto e se põe em outro ponto, tá bom? Então, essa análise essa análise, né, do movimento do Sol, ela é feita de muito tempo atrás, tá certo? Então, o homem parou para analisar e disse: opa, o Sol ele se movimenta, né? Ele está ali, ele nasce num ponto e está em outro, tá certo? Vamos conseguir. E quando se põe, é sempre na mesma direção? Bom, não, né? A gente sabe que o Sol nasce num ponto e se põe em outro. Mas aí a gente pode afirmar que o Sol se movimenta? Na verdade, não, né? Antigamente acreditava-se que o Sol se movimentava ao redor do planeta, mas hoje a gente sabe que o planeta é que gira ao redor do Sol, tá certo? Então esse movimento que a gente vê aí do nascer do Sol e do pôr do Sol está relacionado com o movimento que a Terra ela realiza ao redor do Sol, tá? A Lua está sempre visível no céu? Sempre que a gente olhar, qualquer dia que a gente for olhar para o céu, a gente vai ver a Lua lá? Bom, a gente vai ver ela em 3 fases, né? Ela apresenta 4, e dessas 4, 3 ela está visível, tá certo? Mas na Lua nova ela fica totalmente escondida no céu e a gente não consegue observar ela na fase da Lua nova, tá? O formato da Lua é sempre o mesmo? Essa pergunta ela tem uma pegadinha, né? O formato da Lua, ele muda? Bom, a partir do nosso ponto de vista, se a gente enxergar aqui, a gente levar em consideração o formato que ela apresenta ali no céu, como ela se mostra pra gente, esse formato ele muda, tá certo? Mas o formato dela em si, a Lua, ela tá sempre a mesma, né? O que muda pra gente é o ponto que ela recebe a luz solar, tá? Então, as fases da Lua, a Lua não está mudando ali o seu formato. O que muda é a posição que ela recebe a luz do Sol, beleza? Qual a origem do planeta Terra? Como ele funciona? Né? São questionamentos que são levantados desde a antiguidade, tá certo? Hoje a gente tem a resposta, tá, desse questionamento, né? Como o planeta Terra surgiu, a gente já tem aí uma explicação, uma teoria científica que embasa essa pergunta, que nos dá uma resposta satisfatória, tá? Se você quer ver como é que foi feito, né? Se você não lembra, acesse o meu Instagram, tá? Lá tem um vídeo falando sobre isso, teoria do Big Bang e a formação do planeta Terra e do Sistema Solar, tá certo? É um vídeo que está lá
Só aí você acessar meu Instagram, você vai ter lá essa explicação explicadinha, assim, mais minuciosa, tá certo? Sobre esse questionamento, né? Como ele funciona, né? Como o nosso planeta funciona, também a gente já viu no sétimo ano, tá certo? É um assunto do sétimo ano, a partir da observação do céu, foi que teve todos esses questionamentos levantados, né? Antigamente tínhamos uma resposta que era baseada no conhecimento do que se conseguia enxergar, e hoje a gente já tem aí as explicações científicas que nos dá aí embasamento teórico para essas perguntas, tá certo? A gente precisa, para entender como é que funciona o universo, né, o planeta, a gente precisa ter um olhar observador e questionador, tá certo? Quando a gente vê um fenômeno que a gente desconhece, a primeira coisa que a gente faz é se perguntar como ele está acontecendo, né? Como ele acontece, tá? Mas para a gente conseguir enxergar aquele novo fenômeno, a gente tem que estar ali observando aquele lugar, tá? Então, sempre para querer explicar qualquer fenômeno, é preciso ter um olhar, né, observador e aquele questionador, tá? Porque, como a gente já viu em método científico, um dos passos para explicar um fenômeno é você se perguntar como ele surgiu, como ele funciona, o porquê que ele existe, qual o impacto que ele causa, tá? Então, o questionar ele é importante para o aprendizado, tá? Não existe aprendizado se não houver questionamento, tá certo? Então, sempre que você tiver num assunto que você tenha dúvida, você pergunta e aí o professor ele responde. Se ele não souber responder, porque o professor não sabe tudo, né? A gente não é o poço do conhecimento. Se ele não conseguir responder, ele fica lhe devendo a resposta, depois você cobra ele, tá certo? Os povos antigos, eles tinham essa relação direta com a observação do céu. Por quê? Porque como eles não tinham esse conhecimento, né, não existia naquela época explicadinho, tal época vai nascer tal planta, né, tal época é bom para isso, tal época é inverno, tal época é verão, eles tinham que se organizar de acordo com o que eles conheciam, tá? Então, povos indígenas, tá certo? É muito comum nos povos indígenas eles determinar, né, sua rotina de acordo com a observação do sol. Ele olha para o sol, ele olha para o céu e já diz ali, ó, vai chover, é verão, é inverno, é tempo de chuva, é tempo de plantar tal planta, tal fruta que vai nascer, né, na época, tá certo? Então isso tudo eles adquirem a partir da observação que eles têm do céu, tá? Quer dizer que eles não utilizam aparatos tecnológicos? Então, existem aldeias que já têm, né, eles utilizam tecnologia, mas existem aquelas que eles não utilizam, é a lei naturalmente da forma que eles aprenderam, tá? Então isso é um costume que já vem de antes, tá certo? A agricultura antigamente ela era influenciada pela observação do céu, tá certo? E a partir dessa observação, tá certo? Eles identificavam, aí eles conseguiam verificar a passagem de tempo, né? Eles conseguiam entender que o tempo estava passando, né? Começava a organizar um calendáriozinho mais rústico, tá? A gente vai ver mais para frente que existiam vários tipos de calendários e esses calendários eles eram estruturados a partir da movimentação aí dos corpos, tá? Que é os corpos celestes, Sol e Lua, beleza? E a partir dessa observação, eles organizavam ali, né, a sua rotina de caça, de pesca, de plantio, né, da agricultura, tá? Porque eles entendem que nem tudo, né, nem tudo está disponível na natureza todo o tempo, tá? Todo ser vivo, né, ele tem aquele ciclo, e há épocas que existem que aquele produto vai estar em abundância e vai haver época que aquele produto ele vai estar, né, em falta. Então, a partir dessa observação, eles conseguiam determinar ali a época que eles iam pescar, a época que ia caçar, a época de plantio, tá? Para não haver aí uma retirada em excesso desse material da natureza, tá bom? Seguindo, o mais comum antigamente, o que era mais utilizado antigamente era o ciclo lunar, tá?
Então, basicamente, tudo era feito a partir daí do ciclo da Lua, tá certo? A Lua é um astro que ele tem bastante influência, principalmente para quem pesca, porque ele influencia aí diretamente no regime das marés, tá? Então, a pesca era uma das atividades, é uma das atividades até hoje que é regida aí pelo ciclo lunar, tá? Os pescadores e aí eles utilizam o ciclo da Lua ainda para determinar a época de pescagem, beleza? O ciclo lunar apresentava algumas características, tá? Uma delas é que ele tinha um ciclo mais ou menos de 30 dias, tá? Então esse ciclo da Lua durava aí cerca de 30 dias. Determinava atividades agrícolas na antiguidade, tá? Então, como já foi dito, era a partir dessa observação do ciclo da Lua que os povos determinavam aí sua rotina, principalmente da agricultura e de pesca, beleza? O ciclo lunar, né, está muito envolvido ainda com questão de crença, né? Até hoje existem pessoas que dizem assim, não corta o cabelo quando a lua estiver na fase tal, porque senão o cabelo não cresce, ou corta o cabelo em tal fase da lua que o cabelo cresce mais, né? A gente sabe que hoje isso não existe, né? Pelo menos cientificamente isso não é comprovado, tá? Mas são costumes que vêm de muito antes e perduram até hoje. Então, já escutei muito que mulher não pode menstruar em tal fase da lua, né? Mulher não pode engravidar em tal fase da lua. É todo um conhecimento aí que é totalmente empírico, né? É um conhecimento totalmente sem teoria científica nenhuma, sem embasamento científico nenhum, tá? Vamos responder agora a página 24, tá? Então, seguindo, página 24 do livro de vocês, o volume 1, né, do 9º ano. Então, vamos lá. Como a Lua pode ajudar nos eventos citados anteriormente, né? Que eventos são esses? Agricultura, pesca, caça, né? Como é que a Lua ela influencia nesses eventos, tá? Principalmente na pesca, a Lua ela tem influência aí pelo seu regimento, pela sua influência aí no regimento das marés, tá? Então a resposta da página 24 é que a Lua ela influencia principalmente na pesca por conta que ela altera aí o regimento das marés, tá? Mas será que a Lua ela influencia em algo além das marés? Né? Foi uma pergunta que uma aluna minha fez e eu não soube responder na hora. Se ela estiver vendo esse vídeo agora, vai aí a resposta, que eu fui pesquisar, claro, e estou aqui para dizer para vocês que a Lua ela não influencia apenas na maré, tá? A Lua é um corpo, é um satélite natural, tá? Satélite é um corpo celeste que circunda o planeta, tá certo? Então, a Lua ela fica ali ao redor do planeta, então é chamada de satélite natural. E a influência da Lua, ela está diretamente com o movimento que a Terra ela executa, tá certo? O giro que a Terra dá, né, o movimento de rotação é influenciado diretamente pela Lua, tá certo? Acredita-se que a Lua surgiu a partir do choque do planeta Terra com o corpo celeste e aí houve um rompimento de uma parte do planeta e essa parte do planeta que se perdeu entrou em órbita e com o tempo foi tomando esse formato da Lua que ela obtém hoje, tá? Mas antes a Lua era muito próxima do planeta, tá certo? E essa proximidade do planeta com o planeta influenciava no movimento de rotação e a Terra ela girava mais rápido, tá? Então a Lua ela influencia aí no movimento de rotação. Se a Lua ficar muito próxima, o planeta ele vai girar cada vez mais rápido. E isso influencia em quê? No regimento de dias, tá? Os dias seriam cada vez mais curtos, porque aí o movimento ia ser cada vez mais rápido, tá certo? Então acredita-se aqui a Lua, né, influencia no movimento de rotação, tá? E cada vez mais a Lua vai ficando um pouco mais distante do planeta, né? É um corpo celeste que está se afastando do planeta, tá? Então a cada ano a Lua se afasta um pouquinho do planeta, tá? E isso influencia o quê? Se cada vez mais perto o planeta fica mais rápido, se está cada vez mais longe, o planeta vai ficando cada vez mais lento, tá? Então se ela continuar se afastando aí daqui a milhares e milhares de anos para frente, os dias não terão mais
não terão apenas 24 horas, né? Os dias eles vão ter aí uma duração maior. Tranquilo? Seguindo o caminhar das estrelas, né? É um tópico aí de vocês chamado caminhar das estrelas. E esse tópico ele fala sobre a ideia que o homem tinha em relação à posição do planeta no sistema solar. Tá? É um assunto que vocês já viram em geografia, inclusive, que é as teorias, né? Geocentrismo e heliocentrismo, tá certo? Então, o que seriam essas teorias? Tá? O homem observando ali o movimento que o Sol, né, aparentemente fazia, ele determinou que o planeta estava no centro do sistema solar e todos os corpos celestes, inclusive o Sol, se movimentavam ali ao redor do planeta, né? O geocentrismo, ele acredita que o planeta está no centro do sistema solar, tá bom? Quem disse isso? Né? Quem disse isso foi Cláudio Ptolomeu, certo? Cláudio Ptolomeu, ele falou isso lá na Idade Média, tá? E essa ideia foi abraçada pela Igreja e perdurou aí 1000 anos, tá? Foram 1000 anos as pessoas acreditando aí que o planeta era o centro do sistema solar. Por que essa ideia foi tão difundida, né? Porque na época quem mandava era a Igreja e a Igreja pegou essa ideia aí que o planeta estava no centro do sistema solar e ela ditava as regras, então as pessoas aceitaram isso como verdade, tá? Até que um dia chegou um cara chamado Nicolau Copérnico, né? Isso mesmo, Nicolau Copérnico, e ele foi de contra essa teoria, tá? Ele disse não. Na verdade, o planeta não é o centro do universo não, tá? O Sol está no centro do planeta ali, do sistema solar. O Sol está no centro do sistema solar e o planeta está girando ao redor dele, tá? Então daí vem a teoria heliocentrista, tá? Heliocentrismo, hélio, que é referente a Sol, e centrismo, centro. Então o Sol está no centro, tá bom? Copérnico disse isso, mas até então era só ele falando, mas aí veio Galileu Galilei, com o uso do telescópio, né? Galileu Galilei danado aí, pegou um telescópio, adaptou o telescópio e a partir dessa observação ele disse, não, Copérnico está correto, o planeta gira ao redor do Sol. E aí fedeu para o lado de Galileu, tá? Que a igreja olhou assim e disse, que é isso? Tá dizendo que eu estou mentindo? Ó, vou te fazer uma proposta. Tu vai dizer para todo mundo que tu tá errado, que tu tá mentindo, que a gente que tá certo, ou tu vai morrer, tá? Então Galileu, com medo de morrer, ele desmentiu, né? Ele disse, ó, gente, eu tô mentindo. Mas ele continuou publicando seus estudos escondido da igreja, tá certo? Foi exilado, se eu não me engano, Galileu ficou exilado, não foi morto, mas foi exilado, mas ele continuou aí publicando seus estudos. E hoje sabe-se que sim, ele estava correto, né? Ele e Nicolau Copérnico estavam corretos e o planeta gira assim ao redor do Sol, tá? O Sol quem está no centro do sistema solar, tá? Então a gente falou agora rapidinho, né, sobre geocentrismo e heliocentrismo. Geocentrismo, geo, terra, centrismo, centro. Geocentrismo, a Terra está no centro do sistema solar. Heliocentrismo, hélio, Sol, centrismo, centro. Heliocentrismo, o Sol no centro do sistema solar. Tranquilo? Então vamos lá seguindo. Copérnico, tá? Ele é considerado, né, o pai da astronomia. Tá certo? A partir dos seus estudos aí ele começou a observar os astros e ele é considerado o pai da astronomia. E a astronomia é a ciência que estuda tudo que está fora da atmosfera terrestre. Tá? Então, tudo que está no espaço sideral é estudado pela astronomia. Né? O que acontece, a origem, toda a dinâmica do universo é estudado pela astronomia. E o pai dela, né, considerado o pai da astronomia, é Nicolau Copérnico. Tranquilo? Seguindo, tópico de criação dos telescópios. Tá? Existiam os telescópios refrator,
foram os primeiros inventados, e algumas pessoas já comercializavam esse material, e Galileu foi lá, viu que era interessante para os estudos dele e pegou esse telescópio e adaptou, tá, para os seus estudos. E foi a partir dessa adaptação de Galileu, né, desse telescópio, que ele identificou que Júpiter tinha lá 4 satélites naturais, né? Ele começou a fazer suas primeiras análises, suas primeiras observações aí sobre o universo, a partir dessa adaptação desse telescópio. Tranquilo? Ó, no século XVII ele provou essa existência dos satélites naturais de Júpiter. Ele descobriu manchas solares, tá? E descobriu também que a Via Láctea era formada por milhares de estrelas. Tudo isso lá no século XVII com apenas um telescópio refrator, tá certo? Quem inventou o telescópio refletor, que é o que existe até hoje, foi Isaac Newton, tá? Isaac Newton, ele pegou esse telescópio que já existia de Galileu e deu uma melhorada e criou o seu telescópio refletor, tranquilo? Aí, com o decorrer, né, com o avanço tecnológico, esses telescópios vão ficando cada vez melhores, com melhores captações de imagens, certo? E hoje a gente encontra aí, né, satélites artificiais com telescópios que captam imagens para a gente do universo, tá? Então o telescópio ele surgiu lá com Galileu, até um pouquinho antes de Galileu, mas ele que adaptou, e com o avanço tecnológico esse telescópio ele foi ficando cada vez melhor e é utilizado até hoje para que a gente tenha essas imagens que a gente consegue ver aí do universo, beleza? Seguindo, locais no Brasil que a gente consegue aí ter uma noção do que é o universo, tá? Existem locais no Brasil, aqui no Recife, inclusive, a gente tem um observatório lá no Alto da Sé, que lá você consegue usar um telescópio e observar alguns astros no céu, tá? Mas temos também no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? A gente tem no Rio de Janeiro o Museu de Astronomia e Ciências Afins, tá? Que está localizado no bairro de São Cristóvão, tranquilo? E em São Paulo a gente tem o planetário Johannes Kepler em Santo André, tranquilo? Então, aqui no Recife a gente pode ir lá no observatório e ter esse contato aí com um telescópio e observar o céu, tá? A gente mesmo, pessoalmente. Seguindo, atividades humanas regidas pelo calendário, tá? Então, como a gente já falou antes, agricultura, pesca, caça, tudo isso eram atividades que eram regidas, e algumas são até hoje, como a pesca, regidas aí pelo movimento dos corpos, tá certo? Então temos aí página 29. Vamos responder página 29. Vamos lá. No Brasil, página 29, primeira questão. No Brasil, há o período da safra do milho e do milho safrinha. Relacione esses períodos às informações sobre as estações do ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe no ano aquele período que vai ter muito milho, tá? E vai ter aquele período do ano que vai ter pouco milho. O que é que influencia nessa questão de período aí, certo? O clima, né? Regimento de chuva. A época que tiver bom de plantar milho vai ser a safra do milho, né? O milho vai ter bastante milho, a tendência é o preço ser menor, tá? Conforme passa essa época, né, a quantidade de milho disponível vai ser menor e o preço ele tende a ser maior, tá? Mas isso acontece só com o milho? Não, tá? Com todos os vegetais, todos eles têm sua época de florescer, tá certo? Porque a plantinha ela passa por um ciclo reprodutivo. E aí vai ter época que você vai encontrar bastante manga, né? Não é assim? Tem época que a gente passa no lugar, o pé de manga tá cheio de manga. Tem época que a gente passa, o pé de manga não tem manga nenhuma, tá? Então isso é muito comum. Então essa época de safra depende aí de clima, quantidade de chuva e do período reprodutivo da planta. Tranquilo?
Seguindo, tipos de calendários, tá? Então, nesse tópico a gente vai falar rapidamente sobre os tipos de calendários que existem, certo? O primeiro deles, temos aí o solar, que data aí a existência dele 2700 a.C., foi quando surgiu aí o calendário solar, tá certo? Esse calendário solar, ele tinha aí um ano composto de 365 dias. Tinha aí o calendário babilônico, tá? Esse calendário babilônico, ele tinha umas características bem interessantes que o diferencia aí dos demais, tá certo? Um deles é que a quantidade de dias era variável, tá? Os meses aí variavam entre 29 e 30 dias, 31 dias mais ou menos, tá certo? Ele tinha 12 meses lunares e esses meses eram divididos em dias e semanas, igual a gente tem hoje no nosso calendário bonitinho, tá certo? Porém, ele adicionava aí um mês, tá? A cada 3 anos, que era para regular e para normalizar os anos, tá certo? Então, com o decorrer do tempo, conforme eles iam colocando esse um mês a mais a cada 3 anos, a contagem do ano ia se ajustando aí bonitinho, tranquilo? Tínhamos os egípcios, tá? O calendário egípcio, ele era baseado no Sol, né? É o mais próximo do que é utilizado hoje, tranquilo? O ano tinha 365 dias, com 12 meses e cada mês tinha aí 30 dias, beleza? Tinha o calendário grego, que era parecido com o babilônico, tá? Ele era baseado tanto no Sol quanto na Lua. A única diferença que ele tinha aí do babilônico é que ele não tinha esse 13º mês durante os 3 anos, tá? O indígena, tá certo? Que é aqueles maias, astecas e incas, tá? Esses calendários, eles eram baseados no ciclo lunar, tranquilo? Responder página 31. Ó, vocês têm aí na página 30 de vocês algumas coisas para responder, mas aí vocês têm que fazer uma pesquisa sobre os calendários e complementar embaixo com alguma informação que não tem aqui no livro, tá? Então isso é atividade para vocês fazerem em casa, beleza? Mas na página 31 nós temos aí 2 perguntinhas. Questão 3. O calendário lunar é usado até hoje em algumas atividades. Indique algumas delas. Simples e fácil, certo? O ciclo da Lua influencia com as atividades que a gente já falou hoje. Pesca, navegação, tudo que envolve aí a maré tem a ver aí com o ciclo lunar, tá? Então as pessoas utilizam aí o ciclo lunar para essas atividades que têm contato direto aí com o regimento de marés. 4. Após o estudo deste capítulo, em sua opinião, a Lua exerce alguma influência nas atividades regulares de cultivo e extrativismo? Sim, né? Até hoje, aí a gente vê que a Lua tem essa relação direta com a pesca, por exemplo, que é uma atividade extrativista, né? Está tirando daquele lugar. Então, sim, a Lua influencia em atividades até hoje, como, por exemplo, a pesca, beleza? Seguindo. Os calendários atuais, tá? Hoje nós temos 3 calendários que são utilizados ainda pela humanidade, certo? Tem o nosso, esse que a gente conhece, e tem mais 2, o israelita e o muçulmano, tá certo? Qual a diferença que tem entre o israelita e o nosso que a gente utiliza? Tá? A gente utiliza aí a contagem de tempo a partir do nascimento de Cristo, tá? Então tudo que a gente vê é antes de Cristo ou depois de Cristo. A gente utiliza aí o tempo zero, tá? O tempo zero é o nascimento de Cristo. Então, o que veio antes de Cristo tem que colocar lá que é antes de Cristo, né? E o que veio depois de Cristo tem que colocar depois de Cristo. Então, a gente está no ano 2020, certo? E isso quer dizer que nós estamos há 2020 anos depois que Cristo nasceu. Tranquilo? O israelita e o muçulmano, eles não utilizam o nascimento de Cristo como início de contagem, tá? Outra coisa é que o nosso calendário, o dia se inicia à meia-noite, né? Meia-noite começa a contar aí um novo dia. No israelita e muçulmano isso não acontece, tá? Eles utilizam aí o pôr do sol para começar a contagem de um novo dia, beleza? O primeiro dia do ano não pode cair nem numa quarta, nem numa sexta, nem num domingo, beleza? Se o dia
o Réveillon cair qualquer dia desse, né, numa quarta, numa sexta, num domingo, eles vão adiar para outro dia, tá? Não pode na quarta, vai não, amor, é na quinta, tá bom? Caiu na sexta, não pode também, volta no sábado, tá? Então, se cair o Réveillon num desses dias, eles adiam para o dia seguinte, tranquilo? Responder página 32. Rede de palavras, tá? Então vamos lá. A observação do céu, ela possibilitou. Aí tem duas linhas, certo? Vamos para a linha da descoberta dos corpos celestes, tá? Então aí na linha da descoberta dos corpos celestes, essa descoberta dos corpos celestes desenvolveu qual ciência que a gente já falou aqui? Astronomia, tá? Nas épocas antigas e contemporâneas, tá? A astronomia surgiu lá no passado, mas ela perdura até hoje, tá certo? Agora a linha do outro lado. A observação do céu possibilitou o movimento dos corpos celestes que auxiliou no estudo do Sol e da Lua, tá? O Sol caminhava, certo? Aí dentro do sistema heliocentrista, tá certo? E sistema geocentrista, ok? Esse sistema, né, aí originou calendário lunar e calendário solar. Do outro lado, tem aí estudou a Lua que mudava, acarretando as fases lunares, tá certo? Então, os espaços que tem aí vocês preenchem com essas palavras, tá? No cantinho lá, desenvolveu astronomia. No outro, estudou aí Sol, Lua. Caminhava, tem aí outro espaçozinho, sistema geocêntrico. Lua mudava fases lunares, tá? Então, fica aí para vocês responder agora, com a ajuda de seu conhecimento, né? Adquirido, página 33, 34 e 35. Beleza? Foquem nos estudos, se organizem, tá? Organize o horário de vocês, não deixe acumular as atividades, tá certo? E com fé aí na ciência, né, a gente vai conseguir voltar logo para nossas aulas presenciais, tá? Cheiro no coração de vocês, abraços quentinhos.